O Flamengo do Leonardo Jardim é o que mais faz lembrar o Flamengo do Jorge Jesus desde que ele foi embora. Você falou do Pedro, não achei que o Pedro jogou bem, não. Eu achei que ele deu um recital hoje no Belo Horizonte. E tem uma vaga aberta inesperada no ataque da seleção brasileira. O Flamengo do Leonardo Jardim é o que mais faz lembrar o Flamengo do Jorge Jesus desde que ele foi embora. Eu sei que muitos podem discordar, mas aqui eu falo o que eu penso e eu respeito o que os outros pensam. Felipe Luiz ganhou tudo. Não sei se o Leonardo Jardim vai ganhar o que o Felipe Luiz ganhou, porque o que ele fez foi muito grandioso. Agora, de alegria de jogar, do torcedor ter animação para ver jogo, eu não vejo o que esse Flamengo do Leonardo Jardim faz desde o Flamengo do Jorge Jesus. É muita jogada criada, é muita chance de gol, é um Flamengo muito objetivo, é um Flamengo que dá liberdade para os jogadores, eles não ficam presos só numa posição. E cara, nitidamente, é um Flamengo que anima mais inclusive a arquibancada. Eu fui em quase todos os jogos do Flamengo no Maracanã com o Leonardo Jardim para fazer o programa pós-jogo da Jovem Pan. E eu vi a reação da arquibancada. A reação da arquibancada, a arquibancada inflama mais com esse Flamengo do Leonardo Jardim, porque cria muita chance, porque é muito objetivo, porque joga de forma vertical. Então, eu falo, para mim, a alegria que dá pro torcedor vendo os jogos, esse Flamengo é o que mais anima desde o Flamengo do Jorge Jesus. Eu não quero comparar conquistas, eu não vou comparar conquistas, até porque o Felipe Luiz foi gigante, mas é a minha opinião, eu respeito a dos outros. Agora, tá muito bom ver esse Flamengo jogar. É muita chance criada. É jogador com liberdade e com coragem para arriscar passe, para arriscar chute. Você vê o Plata arriscando mais, o Lino arriscando mais. Eu acho esse começo do Leonardo Jardim avassalador e animador. 7 vitórias seguidas do Leonardo Jardim, só uma derrota desde que ele chegou no Flamengo. Eu quero falar uma coisa que eu sei que muitos podem discordar, mas esse Flamengo do Leonardo Jardim é o que mais faz lembrar o Flamengo do Jorge Jesus desde que ele foi embora. Eu não estou dizendo que o Leonardo Jardim vai ganhar tudo que o Felipe Luiz ganhou, porque o que o Felipe Luiz fez no Flamengo foi gigante. Agora, esse Flamengo do Leonardo Jardim me faz lembrar mais a alegria de ver o Flamengo jogar da época do Jorge Jesus. É um Flamengo gostoso de ver jogar. É um Flamengo que cria muitas chances. É um Flamengo que dá muita liberdade para os seus jogadores de frente. Não prende os seus jogadores de frente numa posição onde deixa eles terem coragem para jogar. É impressionante. Eu falo aqui, esse Flamengo vai ser tão vencedor quanto o do Felipe Luiz? Não sei. Esse Flamengo vai conquistar os títulos que o Flamengo do Felipe Luiz conquistou? Não sei. Agora, eu tenho que ter coragem para dar minha opinião. E na minha opinião, ver esse Flamengo jogar é o Flamengo mais legal, aquele que te dá mais animação para ver jogar desde o Flamengo do Jorge Jesus. Flamengo do Felipe Luiz, eu falo, eu tiro o chapéu para ele. Eu acho Felipe Luiz um dos grandes nomes da história do Flamengo pelo que conquistou como jogador e treinador. Só que esse Flamengo do Leonardo Jardim cria muita chance. Esse Flamengo do Leonardo Jardim é muito objetivo. Esse Flamengo do Leonardo Jardim tem mais coragem nos jogadores para jogar, dá mais liberdade nos jogadores para jogar. Olha o crescimento do Lino com o Leonardo Jardim. Olha o que o Plata já está jogando com o Leonardo Jardim. Olha o crescimento do Pedro com o Leonardo Jardim. É um Flamengo que, para mim, é o que mais me faz lembrar o Flamengo do Jorge Jesus. E para trazer número, para embasar ainda mais, é um Flamengo que está a 7 jogos vencendo. São 7 vitórias seguidas do Flamengo do Leonardo Jardim. Se eu não me engano, o Leonardo Jardim tem 12 ou 13 jogos pelo Flamengo. E ele só tem uma derrota, que foi aquela derrota para o Red Bull Bragantino, uma
derrota e 2 empates. O resto, tudo vitória. E vitória convincente. E vitória jogando bem. E vitória atacando. Cara, o Flamengo ganhou de 4 do Atlético Mineiro dentro da Casa do Galo e poderia ter feito o 5º no último minuto com Everton Araújo. Me desculpa, um atropelo do Flamengo dentro da Casa do Atlético Mineiro. É um Flamengo que me traz muita esperança pela forma como joga. É um Flamengo que ameaça os rivais e o Leonardo Jardim, ele prometeu e cumpriu, tá? Isso tem que ser falado. Eu peço para todo mundo que está aqui deixar o like. O Leonardo Jardim, ele deixou bem claro depois do último jogo, quando ele foi perguntado, porque o Flamengo teve muitos jogos em sequência no Maracanã, né? Teve contra o Vitória na Copa do Brasil, teve contra o Medellín no Brasileirão, teve contra o Fluminense, né? Contra o Medellín na Libertadores, teve contra o Fluminense no Brasileirão, teve contra, se eu não me engano, o Cruzeiro também no Brasileirão. E o Flamengo agora vai ter uma sequência de jogos fora de casa, tanto pela Libertadores, quanto pelo Brasileiro, quanto pela Copa do Brasil. E o Leonardo Jardim disse, esse Flamengo vai ter o estilo de jogo do Flamengo dentro ou fora de casa. E no seu primeiro jogo, nessa sequência fora de casa, ele já mostra isso. O Flamengo ganhou de 4-0 do Atlético Mineiro na Casa do Galo e criando, o Everson fez 2 grandes defesas e uma bola no travessão no final do jogo. Ou seja, o Flamengo poderia ter feito 7 gols. O Rossi também foi muito bem no jogo, que fosse 7-2, mas é um Flamengo, para mim, com mais coragem, com mais criação e o principal, dando mais liberdade, tá, para os jogadores. Às vezes, sinceramente, eu vi o Flamengo com tanta facilidade de jogar futebol como foi nessa noite. No meio campo do Atlético, a gente faz o Sport Center, né? O Felipe geralmente fala com a gente, Felipe é o nosso editor-chefe, torcedor do Atlético, e ele fala pra gente a questão dos volantes do Galo, e pra mim hoje ficou escancarado. O Flamengo teve muita facilidade, 3 toques na bola, muitas vezes, 2 toques. O Arrascaeta com muita liberdade de dominar a bola numa região muito perigosa. A gente falou algumas vezes ali na redação como ele estava com facilidade de dominar a bola na intermediária, sem marcação. Depois o Barba Domingues ele faz as trocas, né? Tenta com o Pérez, que na primeira jogada dele basicamente toma o amarelo, então já teve que aliviar um pouco também na marcação. E ali, como você bem disse, o Flamengo recua um pouco porque teve uma pressão, né? Teve uma pressão no primeiro tempo, depois tira um pouco o pé e mesmo assim consegue fazer o gol ali no final com um golaço, uma jogada de ultrapassagem, muita ultrapassagem, né? Muita movimentação com Plata, que fez mais um bom jogo. O Everton Araújo, como o querido fã de esporte aí falou agora no YouTube também, jogou demais. Pedro, Arrascaeta, enfim, repertório, né? Porque isso daí também, um belo gol. Todos os gols do Flamengo, a gente vai mostrar aqui, né, desde a construção, foram gols bonitos. Então, é isso. O Leonardo Jardim mostrando por que essa equipe aí, 7ª vitória seguida, mas o entrosamento ali, né? Não dependendo do brilho individual de jogador nenhum. A equipe como um todo jogando muito bem. Tem uma questão coletiva aí. Aí vem uma pergunta interessante. Os outros clubes, eles estão na mesma realidade do Flamengo em relação à quantidade de jogos, de competições, né? A maioria dos clubes, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, não tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Brasileiro. E assim, o Flamengo também não tem muito tempo para treinar. O que explica esse Flamengo se azeitar assim tão rapidamente? É a sequência do elenco, apenas um treinador novo chegando e tentando extrair o que esse time pode fazer de melhor? Como é que a gente explica isso, tendo como base os outros que têm dificuldades com esse calendário para treinar e se acertar? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, primeiro eu acho que existe um fato óbvio, que o Flamengo pode rodar mais do que os demais times pela qualidade do elenco que ele tem. E mesmo rodando, ele mantém um nível técnico absurdo dentro de campo, né? Mesmo que o Flamengo escale todos os seus reservas, o time que vai entrar em campo é um time muito forte. É um time capaz de fazer as jogadas que o Flamengo fez hoje. Porque o que eu vi no jogo de hoje foi assim, o Atlético sentiu o gosto amargo de quem tenta atacar o Flamengo, de quem tenta mandar no jogo contra o Flamengo. Eu acho que cada vez menos vai ser possível fazer isso.
Eu acho que o Flamengo, talvez nos seus momentos de alguma discussão nos últimos tempos, ele era criticado porque ele ficava muito com a bola, ele trocava muitos passes, ele procurava a maneira de atacar e às vezes não conseguia produzir tanto ofensivamente. Esse Flamengo, ele não precisa nem ter tanto a bola para fazer o que fez. E assim, as jogadas dos gols, como disse o Jailson, são maravilhosas. Não é qualquer um que faz aquele tipo de jogada. Para não falar dos gols que não saíram, né? Aquela jogada no primeiro tempo ainda, com o toque de calcanhar do Pedro, a Arrascaeta partindo em velocidade, batendo no cantinho, o Everton faz uma grande defesa e tantas outras, né? Segundo tempo teve uma da Arrascaeta para o Pedro também, já dentro da área. Todo, porque assim, é um time muito técnico, é um time com muita qualidade e é um time, agora também me parece, pelas características do seu treinador, a gente até falava isso quando o Leonardo Jardim assumiu, que possivelmente o Flamengo já não ia fazer questão de ter tanta posse de bola, de ficar trocando passes, de ter volume, Não, o Flamengo teria que aproveitar com a qualidade técnica que tem as oportunidades que o adversário lhe daria. E foi o que o Atlético fez hoje, né? Por conta dos seus defeitos também de marcação. O Atlético tentou jogar. É verdade que o Atlético até produziu para fazer 1 ou 2 golzinhos, quer dizer, né? Foram 2 bolas na trave, mas aí eu também ressalto o Rossi. Porque quando o Atlético mete as bolas na trave, as bolas só vão para a trave... E tem desvio do Rossi. Porque o Rossi faz 2 baita defesas e ele já tinha feito uma outra. Então, acho que assim, o Atlético até produziu para fazer 1 ou 2 gols. Mas a questão é que se você dá espaço para esse time do Flamengo, ele faz o que fez, porque é muita qualidade, é um time que está avassalador e que acho que talvez nunca tenha contra-atacado com tamanha voracidade, com tamanha eficiência, com tamanha qualidade. Ô Mari, é exatamente isso, mais ou menos que o Jean falou assim, é o time perfeito para o tipo de jogo proposto pelo Leonardo Jardim, é aí que está dando a liga. Tudo bem? Amigos, boa noite, um beijo para vocês, fã de esportes que nos acompanha. Para mim é um time perfeito, ponto. Tá. Porque a gente viu esse time ser campeão com o Felipe Luiz agora, recentemente, assim. Não à toa a gente está há algumas temporadas falando do melhor elenco, né, da América do Sul, principalmente. Então, eu acho que já é um time que já deu muita resposta, e não é de agora. Só que eu acho que a mudança de rota de Felipe Luiz para Leonardo Jardim deu uma nova cara para esse grupo. É isso aí. Que é exatamente essa que a gente está acompanhando. Então, assim, o Flamengo finalizou 9 vezes. 9 vezes. A gente já viu agora, quando conseguiu golear também o Independente Medellín, finalizou 24 vezes. Então, assim, ele consegue se adaptar ao adversário e ainda assim manter uma ideia de treinador, né? Essa ideia da agressividade com jogadores espetaculares. Então, assim, você precisa ter jogadores espetaculares como o Jorginho para construir o primeiro gol, por exemplo, né? Então, a gente não está falando... O Jailson pontou muito bem. São 4 gols muito bem construídos. Não é uma equipe que só numa ligação direta encontra o seu centroavante e o gol acontece. A bola ainda passa, né, em pés importantes dentro desse grupo do Flamengo. Então, assim, o Atlético Mineiro colocou 7 jogadores no campo adversário. Tentou, de alguma maneira, né, não necessariamente propor o jogo, mas gerar certo incômodo ali na saída de bola do Flamengo. E o Flamengo, ele encontrou alternativas, porque esse treinador tem a alternativa certa para esse tipo de jogo. Então, eu acho que é isso, né? Você soma um elenco muito bom, com jogadores de um nível técnico acima da média, então inteligentes, talentosos. Ele ainda consegue recuperar um Samuel Lino que chega, né, muito grande ao Flamengo também. O Jorginho voltando de lesão e não sente. Então, assim, o Everton Araújo, é muita coisa pra gente falar desse Flamengo realmente. O Everton Araújo, Pedro, né, já alguns jogos voltando a jogar bem, tá encostando na artilharia do Campeonato Brasileiro, né? Também, né? Com o segundo gol aqui, até perdi as contas, até pra ver quantos gols tem o Pedro, mas tá encostando. O Viveiros estava na artilharia, né? Viveiros tá na frente. 8, deixa eu ver. O Pedro acho que tá chegando lá também, tem gol pela Libertadores também importante, e o Arrascaeta também voltando a entregar muito bem. Acho que assim, a gente tá vendo individualmente também um jogador... 7 gols o Pedro. Viveiros 8. 7 gols, já é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então assim, né, André, a gente está vendo cada jogador individualmente também, além desse coletivo funcionar de forma maravilhosa, a gente está vendo cada jogador individualmente também chegando num nível que a gente não tinha visto ainda esse ano, né? Tudo bem? Boa noite a todos, uma ótima semana.
Você falou do Pedro, não achei que o Pedro jogou bem, não. Eu achei que ele deu um recital hoje no Belo Horizonte. E tem uma vaga aberta inesperada no ataque da seleção brasileira. Eu faço meu comentário. Com a mais do que provável, infelizmente, ausência do Estevão. E talvez o Carlo Ancelotti tenha de redesenhar alguns setores. A mesma coisa vai acontecer na defesa, por causa da ausência essa certa do Militão, que vai passar por cirurgia e tal. E o Ancelotti deu entrevistas ultimamente dizendo que tem, de uma maneira bem clara na cabeça dele, a quantidade de jogadores que ele deseja por setor, porque ele tem uma ideia de quem pode fazer duas funções e tal. Então, assim, o assunto é o Flamengo, mas o Pedro eu acho que se coloca na conversa, porque não só o Flamengo está jogando cada vez melhor, embora essa seja uma afirmação difícil de você constatar, porque são adversários diferentes e às vezes são escalações diferentes também, mas em termos de ideia de jogo, com as escolhas que o Leonardo Jardim pode fazer, o Flamengo está fazendo jogos cada vez melhores em comparação com ele próprio. Isso. Né? E a gente tinha um Flamengo com o Felipe Luiz, que era um time mais elaborado, que gostava mais de ficar com a bola, e hoje o Flamengo atual, né? O Flamengo dessas últimas partidas, principalmente depois que perdeu um jogo muito fora do que é a sua característica para o Bragantino na volta da data FIFA, que são essas coisas que a gente vai ficar procurando explicação e não vai encontrar, mas desde lá o Flamengo só melhorou. E são contextos diferentes, tem jogo de Libertadores, tem jogo de Campeonato Brasileiro, e a partida de hoje, ela tem um momento crucial, que é quando o Atlético joga aquela bola na trave, que depois espana, né, com o toque do Rossi, a zaga consegue tirar a bola da área, e logo depois do Atlético vislumbrar 1-1, o Plata é acionado do lado direito e faz a jogada do 2-0. Isso, foi na sequência. Para um time pressionado, em dificuldade, com um técnico que já se convenceu que não vai conseguir trabalhar aqui no Brasil, pelo menos no atual momento do Atlético Mineiro, com críticas da torcida ao time, à comissão técnica, com as quais eu não concordo. A comissão técnica não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Atlético. Mas a diretoria e hoje as pessoas que dão as cartas, né, do departamento de futebol do Atlético foram criticadas de novo. Quando ficou claro para o torcedor no estádio que o Flamengo ganharia o jogo, a questão era quanto seria. E o fato do Flamengo ter feito o quarto gol é um lance de esculacho no futebol profissional. Tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o último gol que o Flamengo levou do Lanús é um gol de esculacho. Então eu estou falando do, né, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Flamengo levou naquele de um gol que é um esculacho. Não é para acontecer um gol assim, não é, nesse nível de futebol, principalmente com essas equipes. E o quarto gol do Flamengo, que tem o total mérito da articulação dos jogadores, da inteligência e tal, é um gol em que a defesa do Atlético parece um grupo de cones dentro da própria área. E é claro que uma coisa tem a ver com outra. Já estava 3-0, obviamente, esse é o quarto gol. O time do Atlético está derrotado dentro do campo contra o melhor time do Brasil, com a liberdade que tem e com vontade de fazer mais gols. Sim. Então, assim, esse tipo de coisa mostra realmente que o Flamengo é um time muito difícil de ser enfrentado quando está todo mundo com a cabeça no lugar e querendo fazer o certo. Quando não está, acontece isso aí, é um banho de bola na casa do adversário, no gramado sintético. Como que a diretora do Flamengo fala? Gramado de plástico? De plástico. Hoje não teve nada disso aí, né, em termos de análise e tal, porque o Flamengo passeou, como você disse. E é mais uma sinalização de um grande problema para os adversários, embora o Palmeiras esteja na frente. Esse é o time que tem o maior teto de desempenho no Brasil e na América do Sul. As coisas continuando a andar bem para o Flamengo significam muita preocupação para todo mundo. E, de novo, o Pedro, a continuar assim, eu acho que ele tem que entrar na conversa e talvez ele seja esse jogador que, na hora certa, naqueles últimos metros, né, de uma corrida que, no caso da seleção brasileira, não é tão longa assim, porque o trabalho do Ancelotti não teve um ciclo inteiro. Mas, principalmente porque há vagas e o Pedro é um jogador muito diferente de todos. Não existe um atacante / centroavante como ele, né? Pelo que ele pode oferecer. Eu acho que ele tem que ser colocado na conversa. Ele dá
o espetáculo que ele deu hoje é um espetáculo de posicionamento próximo ao gol adversário. Que era uma